Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Estamos aí há 28 anos no ar, sempre ao vivo, de segundas às sextas, das 18h55 às 20 horas e 30 minutos. Programa Atividade. Vamos adiante, sempre dizendo que respeite os protocolos, Covid, pandemia, não brinca com a sorte. Não te deita que a cama é curta. Se você respeitar, estará se autorrespeitando, sua família, seus amigos, né? Seus parentes, evidentemente, então te cuida. Né? Respeite, vale a pena. Não vamos caminhar para trás. A doença está viva, está aí ainda, a pandemia, a Covid-19, e é extremamente letal. Então te cuida, tá? Vamos adiante. Vamos adiante, passando pelo esporte e pelo futebol, antes dizendo que estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 86 anos, e Banrisul, o grande banco do Sul. Passando pelo esporte e pelo futebol, passamos pelo Campeonato Brasileiro, dizendo que a dupla Grenal está numa situação bem complexa. O Grêmio nem se fala que está no rodapé há bastante tempo desde a largada, né? O Grêmio não soma pontos, tá? Está numa míngua incrível. Né? Foi a São Paulo, tomou um totó por lá também, seu Palmeiras, 2-0. E o co-irmão Internacional não foi diferente aqui no Beira-Rio, jogando com o São Paulo, que está ali acompanhando o Grêmio, entre os quatro que estão no rodapé. Perdeu de 2-0 no seu próprio estádio com o Diego Aguirre, etc. e tal, e companhia limitada. Então não está bom para ninguém o negócio, tá? Enfim, sábado, 16h30, na Arena, temos um Grenal. Luiz Felipe Scolari, o famoso Filipão, estará comandando a equipe do Grêmio, entre aspas, porque chega, desembarca no aeroporto, vai lá, dá uma olhada na turma e concentra lá e tal, e dá as dicas ali na beira do gramado, porque não tem tempo de estabelecer esquema tático, etc. e tal. Né? Diego Aguirre já pode, sim, fazer um trabalho melhor, porque já está há algum tempo ali no Internacional. Não muito, mas né, saiu o nosso menino aquele, como é que é? O Juan? Ramírez. Pegou o seu boné e foi embora, tá? Deve estar comendo umas paejas lá pela Espanha. Não, acertou o contrato dos Estados Unidos. Estados Unidos, tem sorte o rapaz, hein? Tem sorte. Com esse pedigree que ele levou daqui, já pegou um contrato americano. Maravilha. O futebol é extremamente grato por tudo que se faz, né? É maravilha. Então, o Internacional está nessa situação, perdendo também partidos, não vencendo no seu estádio, está difícil a situação, mas é um momento do futebol gaúcho, especialmente né, dos dois grandes do futebol brasileiro, da elite do futebol brasileiro, Grêmio Internacional, Internacional de Grêmio. Luiz Fernando Záquia, que conhece por dentro, por fora e pelos lados o Esporte Clube Internacional. O que me diz desse momento colorado? É uma coisa interessante, né, Silva? O Grêmio, com a derrota de ontem, tem a pior campanha da história de todos os clubes desde a época do pontos corridos, de todos os clubes que disputaram. É a pior história. É a pior, é isso, uma coisa inusitada, quer dizer, é a pior campanha em 9, 10 rodadas de todos os pontos corridos desde 2003. De 2003 a 2021, nós estamos falando de 18 anos, é a pior história. E já teve cada time sem nenhuma expressão disputando a primeira divisão, ocasionalmente, não tiveram uma campanha tão ruim como a do Grêmio. O Internacional tem a pior campanha no Beira-Rio desde 1990 e alguma coisa, que o Internacional, 8 jogos não ganha no seu estádio, que sempre foi o diferencial. Claro que lá, quando tinha torcida, etc., era um fator de desequilíbrio, mas mesmo assim. Então, olha, eu não me lembro, eu honestamente não me lembro um momento que... Porque sempre se falou da gangorra, né? Um estava bem, o outro estava mal, agora o Internacional estava bem, então o Grêmio estava mal, o Grêmio estava bem, o Internacional mal. Os dois estão muito mal. Eu não me lembro, em alguns anos, que tenha, num campeonato da importância do Campeonato Brasileiro, a dupla Grenal tão mal no mesmo momento, né? Tu olha os jogos. Ontem eu vi os dois jogos, filme de terror em São Paulo e filme de terror em Porto Alegre. O Internacional ainda tinha uma desculpa em relação ao do Grêmio, que o Internacional tinha um time de guria, que tinha lá 6, 7 jogadores que, em tese, não são titulares, mas mesmo assim, não se justifica. Jogadores que nunca jogaram juntos. O Internacional tinha uma defesa ontem que o mais velho tinha 21 anos, quer dizer. Agorizado. Isso, mas não se justifica. Eu só estou dizendo que atenua um pouco. Agora, é preocupante, nós vamos para um Grenal, é a pior defesa, que é o Internacional do campeonato, contra o pior ataque, que é o do Grêmio.
Então é um jogo que é 0-0 pela ruindade dos dois, 0-0, um ponto para cada um. Isso é tendência natural. Certo. Conhecendo o Felipe, chega amanhã, começa a trabalhar. O Felipe é um cara inteligente, não tem, ninguém faz mágica em 24 horas. Ele vai motivar o seu time, se ele é craque, ele vai motivar os seus jogadores e vai trabalhar a bola aérea. Ele vai pegar e vai trabalhar escanteio, vai trabalhar falta e meter bola no Diego Souza, E isso tem mais chance. E daqui a um pouco o Internacional tem uma deficiência na bola aérea muito grande no setor defensivo e daqui a um pouco é a diferença do jogo. E o Diego tem que escalar direito. Ontem, no meu entendimento, escalou mal novamente. Inventou o seu sistema defensivo. O Internacional foi extremamente vulnerável. Sofreu um gol no primeiro tempo, podia ter sofrido 3. Né? E acho que é um jogo ruim contra ruim. Né? Tudo pode acontecer. São duas equipes iguais. Quem se superar um pouco mais pode ter vantagem. Agora eu pergunto, antes de passar para o Ramiro Rosário, para o Luiz Fernando Zacchia, por toda a sua expertise como dirigente de futebol, foi vice-presidente de futebol do Internacional, seu irmão foi presidente, eu digo aqui com frequência, o seu pai foi presidente, né? José Alexandre Zacchia. Como é que o treinador que se traz, se paga a peso de ouro? Como é que um elenco de ou comentaristas profissionais do esporte, do futebol, conselheiros, veem que o treinador está escalando errado e o treinador que veio para fazer exatamente o contrário, escala mal a equipe e dá um prejuízo para o clube na pontuação? Tu diz qual treinador? O que saiu no Grêmio ou do Diego? No caso do Diego. Não, mas é que aí tem que considerar algumas coisas, né? Primeiro, o Diego fez, é o 5º jogo dele, mas fez 4 treinos. Ele nunca conseguiu repetir a mesma equipe por questão de lesão, suspensão, etc., Covid. É um problema de quase todos os clubes. Eu não estou querendo desculpar. Mas tem algo que é diferencial, o Silvas, é que o Internacional ficou 3 meses trabalhando com um sistema absolutamente diferente. Sim. E aí, quando começou a trabalhar a cabeça do jogador de fazer o esquema do Ramires, muda o treinador. E vem um que vem aplicar um sistema mais ortodoxo, mais comum. Então, a readaptação, às vezes, leva tempo. E começa a mudar os jogadores. Tu pega ontem, por exemplo, pegar o sistema defensivo, o lateral direito fazia a sua estreia e o lateral esquerdo fazia o seu segundo jogo. E a dupla de zaga nunca tinha jogado junto. Né? Aí no meio do meio campo tinha um menino, o Johnny, que é a segunda partida que ele faz como titular. O Rodrigo Dourado numa função diferente que era aplicada pelo Ramires. Então tu muda a compreensão dos jogadores. Quer dizer, o Internacional saía no Ramires saía trabalhando a bola, com o Diego é mais abafa, quer dizer, isso demanda tempo. A melhor partida que o Diego fez foi contra a Chapecoense no primeiro jogo dele. Quando aí tu trabalha a motivação, tu trabalha... Que foi jogo fora. Foi jogo fora. É o que vai ser o Filipão com o Grêmio. A primeira partida, o treinador trabalha na questão emocional também. E o cara quer mostrar o jogo. Claro. E trabalha só na questão de vamos lá, e é para cima, e vamos para cima. Isso funciona a curto prazo. No primeiro e segundo jogo. Mais adiante, não. Mais adiante começa a exigir esquema tático, exigir qualidade. E aí, com os dois grupos, tem deficiência. O Grêmio tem, no meu entendimento, uma coisa muito clara. É um grupo velho. O Grêmio tem uma estrutura velha. Jogadores... Cascuda. Mas jogadores com 30 e poucos anos. Isso é complicado. Já não tem. Pega o lateral direito, tem. O Rafinha deve ter 35. O Jeromel tem 35. O Kahneman deve ter 30 e alguma coisa. Aí tinha o volante... Diego Souza está rodado. O Diego tem 34. O menino que se machucou, o Thiago, tinha 31. Time velho, a estrutura é velha. Então, o rejuvenescimento de um time não é simples. E o Internacional, ao contrário, ontem tinha a média de idade de 23 anos. Quer dizer, também tu tem que ter um equilíbrio. Tem que ter jogadores experientes, mas mesclado com jogadores jovens. Cansam, né? O time velho, eu vi o Grêmio ontem no segundo tempo, tu vê que o time do Grêmio cansa. O Internacional está com questão física defasada desde da invenção da equipe do Ramires, né? Preparo físico do Internacional, agora que está querendo se recuperar, até pela média de idade baixa. Talvez seja essa uma das razões que o Diego tem colocado jogadores jovens para compensar o mau estado físico, botando jogador jovem que tem mais fôlego
que o jogador... Mentira, quando joga Edenilson, joga Patrick e jogava o Thiago Galhardo junto, esses 4 funções de meio campo, e o próprio Rodrigo Dourado voltando de uma lesão, o Internacional chegava no segundo tempo, o Internacional morria. É quando tu bota... Cansava. Quando bota o Maurício, tu bota o menino, o Caio Vidal pelo lado, são jogadores de 19 a 20 anos. Aí eles conseguem compensar essa defasagem física. Outra frequência. Muito bem. Meu amigo Ramiro Rosário, o que me diz? E aí, primeiro, boa noite a todos que nos acompanham, boa noite ao time aqui do Atividade. E é bom ouvir o Zac porque fala com conhecimento de causa também. Sim, exatamente. Que vive e viveu o futebol de dentro também. É importante. Estava lá no vestiário. A gente ouvir ele aqui, nós, os co-irmãos aí, unidos agora na dor, né, no que estamos assistindo no futebol. Mas o que o Zac fala aqui talvez me fortaleça uma visão que eu tenho um pouco de fora, talvez que não acompanhe tão de dentro assim o futebol e o que acontece no nosso Grêmio e no Internacional. Mas o que me parece, Isaac, é justamente o Internacional, ele vem também de problemas até mesmo administrativos, né, de clube. Sem dúvida. E essas mudanças recorrentes que têm ocorrido, né, de técnicos e, obviamente, a quebra que existe daí de uma política, de um planejamento de futebol, claro que isso deve prejudicar o time. Já o Grêmio veio de um longo período aí com o Renato e o que me parece é que o time ficou apático depois da sua saída, né? Não sei se houve aí uma desmotivação ou uma descrença do próprio time na sua capacidade de atuação e eu espero agora que com o Felipão aí retornando a casa, claro que não obviamente para esse final de semana aí para o Grenal que está chegando, pelo curto período de tempo, mas tenho a esperança que o Felipão consiga reorganizar o time e quem sabe fazer aí um bom período também como técnico novamente do Grêmio e colocar o Grêmio onde ele merece estar, né? Como torcedor gremista que sou, aguardando isso. Perfeito. A Roxane Ponce, que sabe tudo também, né? Sabe tudo, mas é gremista. Mais de trânsito, É gremista, né? É gremista, essa aí não praticante, mas gremista. Ele é que nem o Cláudio Candiota, entende? Está sempre na boa. O Grêmio ganhou, você é só gremista. O importante é que a bancada sempre está na maioria tricolor. Né? Isso é verdade. Né? Isso é uma regra da casa, né? Eu digo para os colorados que nos assistem aqui que é uma composição aleatória, né? Não é aleatória, é convidado a dedo. É gremista, tem chance. Colorado, vamos esperar. Temos um colorado ali forte. Percentuais da torcida, Ramiro, né? eu, Roxane, tricolores, gremistas aqui. Mas enfim, somos todos irmãos. Muito bem, vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui. Tu vai falar alguma coisinha de futebol? Tá bom assim. Não, então eu ia dizer que isso aqui só expressa os percentuais da torcida, né? Exatamente. Que o Grêmio acaba tendo uma torcida maior, Exatamente. só por isso. Sabe que o saudoso querido amigo Ibsen Pinheiro tinha uma frase que era... O Ibsen é um grande frasista. Ele dizia assim, a torcida do Grêmio realmente é maior somente na social do Olímpico. A época do Olímpico. Lá a torcida do Grêmio é maior. Esse era o ele. Bem colocado, tá certo. Vamos adiante falando dos nossos patrocinadores, por exemplo, do Banrisul, tá? O grande Banco do Sul, banco da nossa terra, o banco de grande fomento do gaúcho, né? É o banco que nós temos aí contas correntes, né? Pessoa física, pessoa jurídica, né? Taxas absolutamente civilizadas e o banco estende a mão para o correntista quando precisa de crédito, né? Vai fazer a compra do imóvel, reforma, troca do automóvel, enfim, tantos produtos que oferece o Banrisul, pessoa física e pessoa jurídica. Quer prosperar? Banrisul. Tem dificuldade? Banrisul. O grande Banco do Sul. Olha aqui, minha gente, o agro, olha só que bacana, o agro é o nosso chão. É uma mensagem do Banrisul. O agro é o nosso chão. Dá uma olhada. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, com meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia. Porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Maravilha, o agro é o nosso chão. Olha só que bela campanha do Banrisul, né? O banco que atende, né, os interesses de todos nós gaúchos. Vamos falar do Armazém do Queijo e Pódio Gourmet, comandado por João Tumeleiro Neto, essa figura ímpar, querida, carismática, né? Veio lá de Bento trazer maravilhas para Porto Alegre. Olha aqui, minha gente, padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor
da Serra Gaúcha, aqui na capital. Onde é que fica esta maravilha chamada Armazém do Queijo? Rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis. Murilo Furtado, 254, em Petrópolis, né? Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, tá? Diariamente, segundas aos sábados, domingos e feriados, fechado, descanso de todo o elenco, tá bom? Vamos adiante dizendo que para esta semana, já está indo no seu monitor, o prato da sexta-feira, amanhã, dia 9 de julho, risoto de camarão, dia 9 de julho, para esta sexta. Reservas por WhatsApp, 98-020-7107, ou pelo fixo, 51-3392-0085. Lembrando, o prato de sexta-feira sempre será para o jantar, portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar na loja. Quanto custa? O pessoal quer saber quanto custa essa maravilha, né? O risoto de camarão custa R$60, o qual serve, em média, 2 pessoas. Tá? Vamos reservar, tá bom? Vamos reservar pelos telefones que estão aí no seu monitor, tá bom? E você faz e recebe, tanto pela teleentrega, quando indo buscar no Armazém do Queijo, na Murilo Furtado 254, você recebe, pode fazer isso aí após as 14 horas. E um ótimo jantar. E vinhos maravilhosos também, tá bom? Então, tudo isso é com Armazém do Queijo, Empório Gourmet, porque lá você encontra de tudo. Até, olha aqui, ó, você vai encontrar camarão, pato, marreco, salmão, espumantes, champanhes, vinhos maravilhosos, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, conservas, pães maravilhosos também, massas italianas, minha gente, espetaculares, você leva para casa. Tem pizzas, são maravilhosas. Tem cestas para presentes, pratos prontos, etc e tal. Bolinhos de bacalhau, empadas espetaculares. Então te liga com o Armazém do Queijo, Empório Gourmet. E o Sucos Petri está aqui, né? Que é a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva, laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Olha aqui, minha gente, ele é o mais vendido, portanto, mais consumido. 100% natural, uva, laranja, a bebida de todas as estações, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, tá? Então te liga que é bom demais, para não dizer que é maravilhoso. E a Auxiliadora Predial está aí também, sempre, né, com a sua competência absoluta, com o seu currículo, com o seu histórico, lá em São Paulo, dominando, ganhando cada vez mais espaço lá em São Paulo, a Auxiliadora Predial. Porque ela diz assim, né, que simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones aqui em Porto Alegre, sua raiz, sua origem, é o 51-3216-6100, lá em São Paulo. 11 23 48 4000, seu site auxiliadorapredial.com.br. E eu digo que carteira de aluguéis, compra e venda de imóveis e administração de condomínios, por favor, a Auxiliadora Predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Ramiro Rosário, nosso vereador da capital, quero cumprimentá-lo. Você tem um serviço que assessora todas as suas demandas e bota na vitrine, porque o grande trunfo, temos aqui Luiz Fernando Zacchia, grande político, ex-deputado federal, estadual, chefe da Casa Civil, presidente da Assembleia Legislativa, entre outros cargos, vereador da capital dos gaúchos. O político, o eleitor que não rasga e não bota o voto no lixo, que é esse tipo de político, Zacchia, Ramiro Rosário. E você tem uma assessoria que mostra para o eleitorado ou para o porto-alegrense tudo aquilo que você está fazendo. E são medidas, independente da coloração partidária, que todos acham maravilhoso. Então, meus cumprimentos pelo seu trabalho, na tribuna, nos seus projetos, suas propostas, e também pelo seu elenco de colaboradores do seu gabinete, que mostram, transmitem com muita nitidez o seu trabalho. Obrigado, Silvas. Obrigado pelo carinho. Como eu sempre digo, aumenta a responsabilidade, né? Sem dúvida. O Silvas aí sempre sendo muito parceiro, gentil conosco também e nos dando sugestões e contribuições para o mandato. Eu acho que isso que faz toda a diferença e por isso que é tão importante também ter essa parceria aqui com quem nos acompanha na atividade, que também sempre pode demandar e fazer as críticas necessárias, as sugestões aí para que a gente possa aprimorar o mandato. E nessa semana, Silvas, nós tivemos aí o fim de um capítulo importante dentro da Câmara de Vereadores, que foi a votação em segundo turno da reforma da Previdência. Nós temos aí a reforma da Previdência que passou pelo processo de avaliação na Câmara em 2 turnos, porque ela mexe na lei orgânica do município, então é como se fosse uma PEC
no governo federal, lá no Congresso, quando você vai fazer uma emenda à Constituição, tu exige ali um fórum qualificado, um número maior, inclusive, de deputados congressistas para poder fazer a alteração, e aqui na Câmara de Vereadores acontece o mesmo quando se mexe na lei orgânica do município e, portanto, exigiu aí, inclusive, uma capacidade maior de articulação política do governo para conseguir os 24 votos na Câmara, portanto, aí uma maioria mais do que qualificada, e também em 2 turnos, né, tendo a primeira votação há 2 semanas atrás e a segunda votação agora na segunda-feira. E por que é tão importante nós termos feito a reforma da Previdência? Porque ela ameniza um déficit gigantesco que nós temos da Previdência Municipal, que chega a quase 4 milhões de reais por dia. Não é por semana, não é por mês, é por dia 4 milhões de reais. Quando a Prefeitura abre de manhã as suas portas, já está devendo 4 milhões de reais da Previdência Municipal, e recurso esse que sai, obviamente, dos nossos bolsos e que precisam ser remanejados, tirados de outras áreas para poder cobrir este rombo gigantesco. Com a reforma aprovada, isso deve ser amenizado. Mas eu fiz, inclusive, até depois, no momento de justificar a votação e a minha defesa, que foi uma defesa firme com relação à reforma da Previdência, mas é importante reforçar que a classe política de Porto Alegre, infelizmente, não aproveitou essa oportunidade para fazer a reforma da Previdência como ela deveria ter sido feita, né? Inclusive, a gestão passada encaminhou uma reforma da Previdência Municipal muito mais robusta, que seguia a reforma da Previdência Federal, que aconteceu no governo federal, também que aconteceu no governo do estado, mas que infelizmente aqui em Porto Alegre a classe política acabou não tendo aí a força devida, acabou não se tendo a oportunidade de unir aí interesses e forças políticas para que a gente pudesse fazer a mesma reforma feita em âmbito nacional e estadual. E aconteceu o que, infelizmente, aí a gente vê que é uma discrepância da aposentadoria, das idades para aposentadoria dos servidores municipais com relação aos servidores estaduais e federais. Então, em Porto Alegre, em vez de nós termos feito o dever de casa agora, Silvas, de fazer a reforma para aposentar com 65 anos homens e 62 anos mulheres, infelizmente ficou 62 anos o homem e 57 anos as mulheres. Com isso, o que significa? A gente amenizou o problema, diminuiu o tamanho do rombo. Mas a minha filha, que está agora, vai fechar 4 meses de idade, recém 4 meses, a Lavínia, certamente linda. Quando ela fizer o aniversário dela de 15 anos, infelizmente, nós teremos que estar mais uma vez discutindo a reforma da Previdência de Porto Alegre. O que me diz, Luiz Fernando Zac? Primeiro eu quero cumprimentar o vereador Ramiro. Eu acho que é importante a responsabilidade com a cidade, a responsabilidade com o futuro da cidade. Todas as cidades estão fazendo, todos os estados, quer dizer, a reforma da Previdência era absolutamente necessária. É injustificável que o Poder Executivo vá gastar 4 milhões dia em Previdência. Tendo uma carência absurda na questão de saúde, na educação, na infraestrutura. Que segure isso. Precisa de dinheiro. Tu não segura. Tu começa a não ter a menor condição de poder administrar o município. Já na gestão passada, já tinha-se a intenção disso e não houve, naquele momento, a compreensão do Poder Legislativo. Verdade. Quer dizer, perdemos tempo, né, Ramiro? Se lá já tivesse sido feito, se essa compreensão que, felizmente, essa legislatura teve, tivesse tido no passado, nós teríamos já ganho alguma coisa. Mas eu acho assim importante porque, às vezes, a sociedade fica silenciosa, né, nessa matéria e aqueles que mais diretamente afetados fazem um barulho, criando sempre uma dificuldade para que o parlamentar possa exercer a sua decisão. E eu tenho convicção absoluta que a sociedade no seu todo, na sua maioria, compreende, concorda e aplaude essa decisão da Câmara Municipal, porque vai viabilizar para que nós possamos, Porto Alegre, enfrentarmos as nossas dificuldades, os nossos problemas, buscando soluções. Quer dizer, então, temos que registrar a posição dos vereadores que aprovaram, temos que registrar, porque é muito fácil, sempre quando as corporações se mobilizam e botam ao dor, aquele que votou contra ti, etc. etc. Vamos lembrar. 98% da população discorda do Aldor, mas só
a visibilidade existe no outdoor. E às vezes não tem a informação de exatamente o que foi votado, o que foi feito. Então é importante que se diga, que se mostre para a sociedade que esses vereadores, aos quais o Ramiro Rosário está incluído, que tiveram a coragem de pensar no futuro da cidade. Não pensar somente nesse mandato, nessa legislatura, nessa gestão. Que pensar no futuro da cidade. Poder viabilizar. Mas muitas vezes não querem queimar para que a tua filha, para que o meu neto, para que o meu neto, que possam ter uma cidade melhor, uma cidade que tenha minimamente condições de fazer os seus enfrentamentos. Perfeito. Temos que cumprimentar também Sebastião Melo, prefeito, que conseguiu também convencer certas figuras, Binzeli, Ferronato, Mauro Zacher, estava jogando contra a cidade, contra o município. O Ferronato votou. Apenas o Ferronato. Não, votaram, mas eu quero dizer Só o Ferronato. Só o Ferronato. Só o Ferronato. Não. Isso aí também tem que lembrar depois, pessoal, né? Ferronato foi o 20º. PDT votou contra a reforma. Então tá aí, ó. Tá vendo? É um equívoco meu até. Eu pensei que os três teriam mudado de posição. O Ferronato foi sensível e é um representante desses funcionários. Importante que tu diga, a competência que o Sebastião Melo teve, primeiro na transparência, no diálogo com a Câmara, com diálogo não só com a Câmara, com todas as entidades, jogo aberto, jogo transparente, mostrando que era as vantagens e desvantagens. Necessário e ótimo o projeto. Infelizmente, alguns vereadores tiveram a rigidez de posições equivocadas com a cidade, e que bom que 24 vereadores tiveram essa consciência e puderam acompanhar o projeto. O mérito do prefeito Melo está, talvez, justamente nesse ponto, né? Não é a reforma ideal, como eu mencionei antes, ela não é a ideal. A ideal seria se nós tivéssemos feito algo parecido com o que aconteceu no governo federal e no governo do estado. Mas ela foi a reforma possível. Eu acho que esse que é o ponto positivo, que o prefeito viu que, bom, dentro da conjuntura atual era o que dava para fazer, então faz, coloca para votar. Exatamente. Rojane Ponce. A Previdência Pública é o calcanhar de Aquiles de qualquer administração pública em qualquer nível, né? E estávamos pendentes de fazer a nossa. Mas, como muito bem pontuou aqui o vereador Ramiro Rosário, o band-aid foi tirado só pela metade. A gente vai ter que tirar esse band-aid em algum momento. E ainda, né, que o prefeito tenha usado seu prestígio político para conseguir aprovar, ele, não sei se numa eventual reeleição ou talvez em outras legislaturas mais adiante, alguém vai ter que fazer o que está faltando. Porque não adianta mais a gente pensar só nas corporações, naqueles que vão estar diretamente atingidos por conta das modificações em relação aos planos de carreira e à própria Previdência Pública. A gente tem que pensar no todo. Enquanto não se pensar no todo, e especialmente quem está votando lá em nosso nome, aí sim a gente vai ter problemas que muitas vezes não vão conseguir ser resolvidos e aí não vai adiantar reclamar porque não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para o transporte, para a educação, para as outras coisas que são tão importantes. Porque a gente está botando aonde? Em pagar salários, né, de pessoas que às vezes nem têm, não estão mais trabalhando. Perfeito. Exatamente. Eu vou ter que fazer um comentário aqui que eu não queria, já nesse momento do programa. Nós temos aqui basicamente 3 comentaristas, Roxane Ponce, Simone Magalhães e Bruna Razer. Todas as vezes o telespectador pergunta da onde qual é a língua que fala a indumentária. Então, perguntando aqui, eu digo se ela não qual for é egoísta... a nacionalidade? A nacionalidade, fala qual é. E diz quanto eu tenho que mexer na guaiaca, tiro da poupança. A gente nunca sabe o que dizer, né, Silvas? Agora que não dá para viajar, a gente fica dizendo assim, poxa, se fala português significa que é novo, né? Mas aí não tem aquele glamour do estrangeiro. Não, mas e se falar que diz que fala inglês... Já tá tempo no roupeiro. É muito tempo no roupeiro, então a gente fica nesse problema aí. Como diz o deixa assim. Então tá, vamos adiante então? Vamos falar aqui da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, comandada lá por quem? Empresário Írio Piva, comandante da rede de lojas Elevato. Essa rede cresce mais que esperança. Ele e o Arcione Piva são os titulares da empresa. O Arcione que é vice-presidente do Sind Lojas. Olha aqui, minha gente, isso aqui é uma informação, né? Uma indicação, um conselho da CDL Porto Alegre. A pandemia ainda não terminou, todos precisam contribuir. Presta atenção, para que não haja retrocesso, o funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte. Use máscara, evite aglomerações e higienize suas mãos com álcool gel.
regularmente. Tem gente que faz o álcool gel de manhã cedo, mas só quando volta para casa ou no outro dia de manhã, daí é ruim. Não, complica bastante. Então, te liga, tá bom? Olha aqui, ó. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos. Uma campanha da CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, que faz um trabalho exuberante, a Câmara, né, na defesa dos interesses de todos que compõem, fazem parte, associados da Câmara de Dirigentes Lojistas. E agora eu falo do CIMERS, que é o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que é outro modelo, é outro padrão da América do Sul, América Latina. O CIMERS destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o CIMERS oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do CIMERS e saiba mais sobre o trabalho dessa entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, em defesa da saúde. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem. Luiz Fernando Zac, temos aí novas tarifas para o transporte da capital, um transporte que está, diríamos, em colapso, quebrado, e eu estava aqui ainda antes de começar o programa, comentando com o Ramiro Rosário, que no mundo inteiro o transporte coletivo, esse transporte mais comum, que leva a grande população aos seus endereços, seu trabalho, essa coisa toda, né? Tá sofrendo, é uma atividade em queda no planeta. Mas a nossa Porto Alegre estava com muita dificuldade. Luiz Fernando Zac, que é secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, pode nos dar mais ou menos uma panorâmica dessa situação. Não tenha dúvida alguma, a Roxane conhece bem a área e sabe que a questão do transporte urbano é uma situação crítica no Brasil inteiro e em alguns locais do mundo, né? Países mais ricos criaram alternativas, desde um subsídio direto a um subsídio cruzado, para que possa o sistema de transporte ser subsidiado. Ele é subsidiado em todo mundo, ele sozinho não se autossustenta. Aqui no Brasil, se nós pegarmos grandes cidades, São Paulo é subsidiado. São Paulo, no ano passado, colocou 3 bilhões no sistema de transportes, metrô e sistema de ônibus. Curitiba, que é uma cidade semelhante em termos de tamanho, população, em termos de quilometragem das suas linhas, Curitiba colocou durante a pandemia 276 milhões no sistema. Por que isso? Porque ele não se sustenta, ainda mais quando teve uma redução acentuada em virtude da pandemia. A pandemia, cada vez mais, as pessoas eram incentivadas a ter o isolamento, a ficarem em casa, a não terem não irem às suas atividades profissionais, aos seus escritórios, a seus empregos, e mesmo depois, com a retomada lenta de atividades, sempre se criou esse estigma que transporte coletivo mostrava um ajuntamento de pessoas, que isso poderia, quem sabe, ser propício para que tivesse uma contaminação, uma possibilidade de contaminação. Então, cada vez mais a demanda foi caindo. Eu insisto sempre nesses números que, para mim, são referências, né? Fevereiro de 2020, um mês antes de iniciar a pandemia, Porto Alegre transportava 808 mil pessoas por dia no seu sistema de ônibus. Em fevereiro de 21, portanto, durante a pandemia, mas antes da bandeira preta, Porto Alegre estava transportando 276 mil pessoas. De 808, tu vem para 276. Não tem sistema que mantém-se de pé. Ele já vem caindo ao longo dos anos, né? Quando chegou os aplicativos tiveram uma interferência muito grande na queda de usuários e, consequentemente, na queda de receita, e criando esse desequilíbrio do sistema. Bom, agora a passagem foi para 4,80. Né? O prefeito Sebastião Melo definiu em 4,80, quando os técnicos diziam que teria que ser, tecnicamente, a tarifa R$ 5,20. O que é isso? Tu pega os 12 meses para trás, calcula todo os custos que tiveram nesse período
e divide pela demanda de usuários. Aí tu chega à tarifa, pega aquele quilômetro, multiplica, qual é o custo por quilômetro? O custo por quilômetro foi 8,61 centavos e tu vai multiplicar por número de usuários. Tu chega o valor da tarifa. Chegou-se tecnicamente a 5,17, 18, enfim, se arredondou para 5,20, mas o prefeito Sebastião Melo, usando a sua sensibilidade, entendeu que era um valor completamente distanciado, Ramiro, da possibilidade da sociedade. É muito caro, porque o sistema hoje é mantido pelas pessoas pobres. Quem é que paga a passagem em ônibus? Paga a passagem de ônibus quem está desempregado, o trabalhador informal, o estudante paga metade. Quem não paga? Todos aqueles 30% que utilizam da gratuidade e aqueles que têm vale transporte que vão pagar 6% do valor. Porque a sua empresa, o seu empregador que paga o vale e desconta 6% a um limite de 50 passagens. Então, veja, o sistema é sustentado pelos pobres, pelas pessoas que estão com a maior dificuldade, ou dificuldade financeira, econômica, ou dificuldade social, estando desempregados. Roxane, há uma estatística que diz que 250 mil pessoas só podem andar de ônibus, que é o único meio de transporte que eles têm. Eles não têm condições financeiras de pagar um táxi, uma lotação, um aplicativo ou sequer ter um carro, uma moto. Eles têm que andar de ônibus. Se não existir o sistema de ônibus, eles não têm como se locomover. Eles não têm como ir à busca do seu emprego ou ir do seu trabalho informal. Então, o sistema tem que funcionar. E essas pessoas que são os pobres pagam uma tarifa alta, porque é um sistema absolutamente deficitário. Porque 30% das pessoas têm gratuidade. E tem, assim, umas distorções na gratuidade, e foi enviado essa semana os projetos para a Câmara Municipal. Existem até hoje 14 gratuidades. O projeto enviado reduz para 5 gratuidades. Então, se tirando algumas gratuidades, aquelas gratuidades de âmbito federal, como o idoso com 65 anos, nós não temos competência para isso. Mas aquelas que têm a competência do município e duas, a questão dos oficiais de justiça e dos carteiros, que são, em tese, lei federal, uma discussão aí, nós estamos enfrentando, porque acho que não é justo. As pessoas, claro que eu tenho que entender que é dificuldade para todo mundo, mas aquela pessoa que tem seu emprego, que tem seu salário, ela ainda pode pagar uma passagem. Claro. Nós não podemos imaginar que aquele que não tem emprego, que não tem salário, que ele vai ter que pagar passagem. A passagem dele e pagar dos outros. De terceiros. Então, foi enviado para a Câmara esses projetos, também ajustando a questão dos estudantes, qualificando. O município está com a disposição de colocar 20 milhões no sistema para cobrir, para subsidiar a passagem do estudante pobre, limitado em 1,5 salários mínimos por pessoa. Esses terão direito a 100%. O município vai pagar. Gratuidade total. O município vai pagar 100% da passagem do ensino fundamental na primeira e na segunda. Do ensino médio paga 75% na primeira e 100% na segunda. E no ensino superior paga 50%, que é a regra de hoje. Mas para aqueles que são efetivamente estudantes necessitados, estudantes que precisam. Porque não é justo que tinha estudantes que estudavam ou no Anchieta, ou no Rosário, no Farroupilha, ou na PUC, fazendo medicina, e tendo direito a gratuidade de 50%. Se tu pode pagar uma prestação na PUC de R$10 mil para estudar medicina, ou num colégio particular de primeiro nível de R$3 mil, tu tem que pagar a passagem. O sistema tem que ser mantido. Vai se diminuir a gratuidade, também se enviou um projeto que vai na linha da extinção dos cobradores num período de 4 anos, não se desemprega, se recoloca esses cobradores. Existe hoje no sistema de transporte... Sim, eles vão ser realocados dentro do sistema. Hoje existe 2.600... Sem prejuízo de vencimentos. 2.600 cobradores. Nesse período de 4 anos, 1.000 se aposentarão. Então, ao natural, sairiam do sistema. Saem do mercado. Não poderão ser recontratados substitutos. E esses 1.600 restantes, ao longo de 4 anos,
vão ser direcionados, vão ser motoristas, vão ser fiscais de linha, vão ser apontadores responsáveis pela mecânica, pelo almoxarifado. Tu vai treinando e vai dispondo eles. Vamos começar com as linhas curtas, com as linhas que a média de usuário, a média de demanda é 10 passageiros por linha, por viagem. Se é 10 passageiros por viagem, mostra que não há necessidade do cobrador. As lotações chegam a andar com 26 pessoas e não tem cobrador. E o sistema funciona. Hoje, cada vez mais, e a lotação trabalha 100% com dinheiro. O cartão tem pouca incidência na lotação. E o ônibus trabalha com 15% em dinheiro. O resto é vale transporte, etc. Então, isso qual é o objetivo? Para que a próxima tarifa, que vai ser em fevereiro do ano que vem, ela tenha a redução. Porque ela vai ter, a tarifa de fevereiro de 2022 vai ser calculada dos 12 meses para trás. E aí nós esperamos que com a aprovação pela Câmara Municipal, que isso terá um efeito na redução da tarifa. Roxane Pons, que é advogada de direito de trânsito, como é que vê essa situação e essa exposição do nosso secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre? Eu digo que eu jamais gostaria de estar no teu lugar. Se eu soubesse... Se tu soubesse, né? Não, mas tu tinha uma ideia, né? Só não sabia que era tanto assim. A verdade é que o mundo ideal seria que nós tivéssemos transporte público e não precisasse pagar, que todos pudessem ir de um lugar a outro, né, sem ter que desembolsar. Mas a verdade é que isso é no mundo ideal, e esse mundo ideal, infelizmente, não existe. A pandemia, ela só destacou uma coisa muito importante em relação aos próximos anos, que vai haver naturalmente uma queda na utilização desse transporte público por conta de se ver que o trabalho em home office é uma realidade e que muitas pessoas não vão voltar a trabalhar. Novos hábitos, né, Rogério? E mais do que isso, muitas vezes o entorno, né, daqueles lugares, o restaurante, a papelaria, a cafeteria, tudo aquilo que antes vivia em função daqueles trabalhadores que iam presencialmente trabalhar, não vai mais ter. E isso é da evolução humana. É natural que isso aconteça. Então, por isso que eu digo que eu não gostaria de estar no lugar do Zacher, por quê? Porque é pensar fora da caixa. Agora, achar alternativas de subsidiar esse transporte público, porque não está bom para ninguém, não está bom para o passageiro e não está bom para as empresas, né? E o sanduíche é a administração pública nessa hora. Então, toda a modificação ela é positiva. Eu acho que ela implementa uma justiça social muito mais positiva, porque essas gratuidades realmente tem muitas que não se justificam, a exemplo da questão dos estudantes, aqueles que têm condições de pagar, por que não pagar, né? E aqueles que realmente não têm, às vezes, condições de pagar meia passagem, acabavam desistindo de estudar porque não tinham condições de se locomover até os seus locais de ensino. Então, assim, boa sorte nesse processo todo. A questão dos cobradores, que não é nova, e eu ainda não consigo entender o porquê esse apego, né? Porque eles vão ser realocados, vão fazer outras atividades, né? Então é aquela coisa do brigar pelo brigar. A sociedade está evoluindo, não se justifica mais ter alguém ali para pegar o cartãozinho e passar na frente do leitor. É isso que eles estavam praticamente fazendo. Não, e Roxane, e o cobrador, ele custa 0,72 centavos cada passagem. Se não existisse os cobradores, fim dos 4 anos, vai diminuir 72 centavos uma passagem que hoje é 4,80. É verdade, então, exatamente. Que se consiga implementar isso, porque se a gente começar a pensar em mobilidade urbana, o transporte coletivo, ele é uma alternativa para a natureza, né, para a questão do meio ambiente, para tirar esse monte de carros das ruas que acaba congestionando, só que ele tem que ser algo atrativo. E a gente está muito longe ainda de ser atrativo, né? Então, quem sabe fazendo esses pequenos passos, isso possa ser uma realidade ali logo em seguida. Ramiro Rosário, nosso vereador da capital Gaúcha. Vamos lá, vamos partir aqui de um princípio. O sistema colapsou. Não há solução fácil e, para muitos pontos, talvez não haja solução. Dentro daquilo que nós consideramos o sistema de transporte público de Porto Alegre, até então, até agora. Muitas pessoas procuram e reclamam, né? Olha, o ônibus antes, a linha, passava perto da minha casa a cada 20 minutos. Isso não vai mais acontecer, né? Se hoje ela está passando de hora em hora, né, a tendência
em muitos casos, é a situação ainda piorar. Outro ponto, antes caminhava uma quadra para chegar até a parada de ônibus. Talvez isso também cada vez mais ficará difícil, porque haverá um remanejo completo das linhas num médio prazo dentro da cidade de Porto Alegre. E a gente vê os esforços aqui do Záquia, secretário Záquia, de toda a Secretaria de Mobilidade Urbana, da Prefeitura como um todo pensando, e já desde a gestão passada e agora, né, com novas propostas, de soluções para que se possa amenizar num curto prazo esse sistema que está colapsado e que nós seguimos ali mensalmente, tirando dinheiro de outras áreas para fazer o subsídio, que é verdade, acontece em todos os países do mundo, né? Nas cidades mais liberais, com maior índice de desenvolvimento, com maior capacidade de investimento, também se subsidia o transporte público. Não há, salvo engano aqui, nenhuma grande metrópole do planeta que não subsidie o seu transporte público. Mas as medidas que estão sendo tomadas agora são medidas de curto prazo e que talvez não contemplem a cidade do futuro. É importante, sim, se retirar, né, as gratuidades, é fundamental, mas não, vamos lá, não vai se retirar a gratuidade do carteiro e do oficial de justiça que vai resolver o problema, né? Os cobradores de ônibus é uma questão que já deveria ter sido aprovada pela Câmara de Vereadores na legislatura passada, infelizmente não foi, por puro populismo e por medo de galeria lotada, porque a categoria se mobiliza, vai lá na Câmara de Vereadores, período pré-pandemia, ainda as galerias abertas, faziam pressão nos vereadores, e os vereadores lá titubeavam e, sem pensar em 1,5 milhão de porto-alegrenses, pensavam apenas numa categoria ali de 2.000 pessoas, 2.000 trabalhadores, que obviamente devem ser respeitados, mas é o momento de se olhar para o conjunto de cidade. E qual é que é a solução que nós podemos ver num médio e longo prazo? Eu acredito que tem tudo a ver e envolve muito a situação de mobilidade urbana, a atualização do plano diretor de Porto Alegre. Nós temos uma cidade que é muito pouco adensada. O que significa isso? Nós temos uma Porto Alegre que ela é espraiada. Nós temos bairros muito distantes da área central da cidade. Nós temos a necessidade de muitos trabalhadores de pegarem uma linha de ônibus para fazer longos trajetos para chegar até o seu trabalho. E aqueles trajetos mais curtos, que se faz de um bairro para o outro com maior proximidade, esses trajetos, essa linha que antes de alguma forma equilibrava o sistema, que é as que estão sendo substituídas pelos outros modais, como aplicativo, patinete, bicicleta, ou até mesmo da pessoa que acaba ficando mais tempo em casa em home office e faz tiros curtos para ir no shopping, para ir no supermercado, para ir no colégio do filho que estuda perto de casa. Mas aquelas longas viagens, essas são insubstituíveis para o trabalhador, porque ele não vai ter condições de pegar um aplicativo lá na Restinga para vir trabalhar no centro todos os dias. Isso é inviável, isso é impensável. Então ele depende do transporte público, depende do ônibus para poder fazer isso. E por que o plano diretor é importante? Porque nós precisamos adensar Porto Alegre. Nós precisamos fazer com que nós tenhamos índices construtivos, alturas de prédio, mesclas de bairros entre comercial e residencial, para fazer com que cada vez mais, e isso não é uma solução para agora, é uma visão de cidade para as próximas décadas, para que as pessoas possam cada vez mais residir próximo de onde trabalham, residir próximo de onde vivem, de onde fazem as suas atividades do dia a dia. Porque na década de 60, na década de 70, se retiravam pessoas da área central, se construíam grandes loteamentos, como foi o caso da Restinga, no extremo sul de Porto Alegre, o caso do Rubem Berta, lá no extremo norte de Porto Alegre, grandes loteamentos, grandes conjuntos habitacionais, e que se botava a população para lá e ficava distante da área central, distante de onde essas pessoas, obviamente, tinham o seu trabalho ali, seja na indústria ou no comércio. E isso é uma lógica que a gente precisa reverter na cidade. Adensar regiões como o 4º Distrito, em Porto Alegre, que tem toda a infraestrutura urbana já instalada, a questão de mobilidade já instalada, a questão de saneamento, a questão de assistência de saúde, de educação, de viabilidade mesmo, de poder as pessoas aqui morarem. Aqui, a RDC, inclusive, fica no 4º Distrito, e é uma região que precisa ser adensada. A mesma coisa o Centro Histórico de Porto Alegre. O prédio mais alto de Porto Alegre, maior prédio que nós temos na cidade, foi construído em 1962, se eu não me engano, que é o Santa Cruz. Tem 35 andares e é o prédio mais alto de Porto Alegre desde 1962.
E desde então Porto Alegre não se atualizou e ficou com uma visão tacanha de que espigões, de que prédios altos, de que adensamento é algo ruim para a cidade, é algo ruim para o meio ambiente. E não é. Aqui foi mencionado, quanto mais distante nós precisamos se deslocar, é mais veículo na rua, é mais tempo do veículo ligado ali, colocando, né, os gases, enfim, poluentes na rua. É maior a necessidade de encanamento para esgoto, para água, para drenagem, é maior a ocupação de solo da cidade também, né? Até pouco tempo atrás, o DEMAI estava impedindo novos loteamentos no extremo sul de Porto Alegre e na Zona Leste, porque não havia água suficiente no sistema de Belém Novo. Então, se houve agora a necessidade de se fazer um investimento de 240 milhões de reais na estação de tratamento de água da Ponta do Arado, para poder corrigir esse problema e levar água ao extremo sul de Porto Alegre e a Zona Leste, que cresceu de forma desorganizada, de forma desordenada, tanto por loteamentos regulares, como foi o caso aí de conjuntos habitacionais, enfim, novos loteamentos, como também de áreas de invasão, de terra pública e privada, muitas delas incentivadas aí por grupos políticos em Porto Alegre. E enquanto faltava água nessas regiões, sobrava água no sistema São João, que abastece justamente parte da Zona Norte e parte do 4º Distrito, porque não havia ali a demanda suficiente. Então eu defendo essa tese, que a gente deve abordar agora os aspectos de mobilidade urbana, de uma revisão do transporte público em Porto Alegre, de forma a amenizar a situação no curto prazo, mas se nós não pensarmos no médio e longo prazo, de adensar Porto Alegre, de fazer com que nós tenhamos aí mais índice construtivo, ou prédios mais altos, mesclar o residencial com o comercial na região central da cidade, possivelmente nós não teremos uma solução no transporte público nem no longo prazo. A informação é nítida e preocupante, sem dúvida nenhuma. É isso, Zé. Craque, nosso vereador, né? Te mandou um abraço agora, Matheus Aires. Um abração para o Matheus Aires, grande parceiro, grande vereador da cidade também. Vamos adiante, então. Falando do barranco, subindo ou descendo a Protásio, há 51 anos no coração de todos nós gaúchos. Esse é o barranco comandado pelo empresário Elson Furini. Melhor chopp, melhor churrasco, ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos. Subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho. Ambientes climatizados e também ao ar livre. Telefones do Barranco, tá bombando sempre a teleentrega. Olha, melhor chopp aí, ó. Teleentrega 51 3331 6172 no Barranco, tá? Lá no Barranquinho com o Léo Piscine, tá? É o 51 30 28 23 10. Onde é que fica? Subindo ou descendo a Protásio? Na Protásio Avos, 1578. Então, aí vamos até as 24 horas, enquanto a coisa melhorar. Estamos com Barranquinho, esquema presencial maravilhoso, estacionamento, assadores, cozinheiros, garçons, todos ali se dedicando de maneira absoluta para que você passe momentos inesquecíveis no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Aliás, amanhã... Agora, essa foto é sacanagem. Pois é. Qual é que é a agência que regula a publicidade mesmo no país, hein? É verdade. Esse tipo de foto essa hora, hein, Zaquia? Não dá. Aliás, amanhã o psiquiatra Joacir Casagrande Paulo está mais ou menos movimentando uma mesa lá pelo Barranquinho com o Léo Piscine. Está fazendo um grupo por lá. Joacir Casagrande Paulo, grande médico psiquiatra. Então, subindo ou descendo a Protásio, Barranquinho, o ponto de encontro. E o Grupo Zafari está aí, sempre com essa mensagem maravilhosa. É um institucional, né? A vida acontece quando a gente se encontra. É verdade, mas vai acontecer muito mais rápido se você fizer a sua parte. Aí, o esquema de pandemia, Covid-19, faça a sua parte, respeite. Sem aglomerações, por favor, porque daí nós vamos dizer mesmo, a vida acontece quando a gente se encontra. Olha a mensagem do Grupo Zafari. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Bom, agora nós vamos falar, sabe de quem? Do Badesul. Esse Badesul é um banco também que fomenta o crescimento do nosso estado, do nosso torrão gaúcho, né? É espetacular, né? Ele é um sustentáculo, né, da economia gaúcha. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Olha aqui, oportunidade para todos os tamanhos, empresas, né? Tamanhos de empresas, como agronegócios e também empresas públicas.
Empreende, investe e trabalha para o crescimento de toda a comunidade, de toda a economia do Rio Grande. Olha a mensagem. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa. Para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Vamos adiante falando da Specir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Quem não tem um plano de previdência complementar está no risco. Deu problema lá, a empresa fechou, está enxugando o quadro, etc. e tal, o RH, a economia da empresa não está legal. O que acontece? Alguém vai ser dispensado. Muitas pessoas, muitas vezes, lamentavelmente. E também uma enfermidade. Aí surge a importância da Specir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos, como transparência e responsabilidade. Ela tem a sua sede na Praça Otávio Rocha 65, Centro Histórico. O seu telefone é 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. A Specir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Aí nós vamos falar agora do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional. Ele é a melhor gestão, é a melhor estrutura, a melhor organização, a melhor produção, né, de canais para vários segmentos, como idosos, por exemplo, e especialmente os jovens, né? Por isso que eu digo, inclusive, investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, jovens procurando, né, espaços para os seus futuros profissionais, ok? Dá uma olhada aí. Muito bem, vamos falar de Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vidros para a construção civil, vidros para toda a obra, passa por Vidrobox Blindex. É um negócio fantástico. Olha a sede em Cachoeirinha da Vidrobox Blindex. É uma empresa líder no segmento vidreiro, ok? Por quê? Olha aqui, ó. Vidros temperados Blindex também com película de segurança de fábrica, minha gente. Vidros duplos para controle térmico e refletivos de alta performance. Temos aqui, ó, vidros resistentes a projéteis, mais segurança contra a violência urbana. Vidros duplos com persianas internas, mais durabilidade, conforto e privacidade. E aí, mais uma infinidade de todo o segmento vidreiro. Divisórias de vidro temperado, é um negócio fantástico. Sensacional. Quem está usando está encantado, né? Abandona o gesso acartonado, alvenaria e divisórias de vidro temperado. Ambientes iluminados, luminosos, espetacular, sabe? Ambiente muito saudável, bacana mesmo. Telefone 51 3302 4343 e o site vidrobox.com.br. Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Muito bem. Vamos adiante então. Luiz Fernando Záquia. Luiz Fernando Záquia, vou te fazer uma pergunta rápida aqui. Nós temos a rua Felipe de Oliveira, você conhece? Claro. Muito bem. O senhor, como secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, um cargo altamente importante. Aliás, eu quero cumprimentar mais uma vez aqui a dona Valéria, esposa do Sebastião Melo, que está fazendo um trabalho incrível em relação à campanha do agasalho, por exemplo. Está dando uma mão para essa gente da chamada Zona Ribeirinha, essas pessoas que, moradores de rua, as pessoas que têm fome, que não têm agasalho, não têm roupa, é um negócio fantástico que está fazendo a dona Valéria. Ela esteve aqui no programa e mostrou todo esse trabalho que é singular e invejável o que ela está fazendo. Os cumprimentos. E o Sebastião Melo, além de estar se mostrando um grande prefeito, ele fez uma composição de um grande secretariado onde o senhor se inclui. E o senhor comanda a EPTC, por exemplo. Olha, esse dia eu recebi uma multa. Mas vai ter sido uma multa justa. Eu não fiz nada, eu vou ter que contestar, tá? Eu quero saber quem é o agente, né? Porque eu não entendi aquilo. Cheguei agora em casa de uma viagem,
Mas em Porto Alegre? Eu não faço isso. Bom, Porto Alegre? Que sim. às vezes Não, é PDC aqui. telefone E celular. eu nunca tomo multa justa. Deixa eu contar uma coisa. Nós temos na Felipe de Oliveira um Platanos A esquina com a... gigante. Cocherel, né? Não, mais embaixo aqui, bem no começo aqui. Eu não me lembro, mas eu vou trazer fotos e a localização desse Platos. A pergunta que eu faço, nenhum país do mundo toleraria uma árvore no leito da rua, independente de qual é o tamanho. Mas ela tem uma circunferência de 1,5 metro. Então ela é gigante. Dentro do asfalto. A prefeitura, não o senhor, nem a IPTC de hoje, Paulo Ramírez, mas lá, tempos isso, botou inclusive olho de gato. O motorista de automóvel, da moto, olha, tem uma árvore no meio da rua. E ela fica... Ela fica na lateral. Tem o meio-fio, tem o cordão da calçada e daí ela tem essa dimensão toda. Eu lhe pergunto, o senhor teria coragem de mexer nessa árvore? Não. Muito obrigado. Não, é só para saber, né? Sim. Não, porque a bronca é grande. Não, eu sei, eu acho que, enfim, acho que ali tem que fazer algum detalhe no trânsito, até porque não é uma... Eu tinha quase convicção que era a esquina Corte Real, mas tudo bem. Não é Corte Real. Não é Corte É, Real. Corte Real é lá Real em cima. É mais para baixo. Ela É é quase bem um São embaixo. Vicente ali. Ela passa o ginásio da Brigada Militar umas 2, 3 quadras, à direita. Agora eu pergunto, o senhor imagina isso nos Estados Unidos? Não existe... Uma árvore no meio da rua, ela é no canto do leito da rua. Mas é dentro da rua, não importa. Dentro, nós temos que desviar essa rua e permanecer uma árvore com um diâmetro de 1,5 metro. Tem uma história, né? Acho que a gente tem que dar uma desviadinha no Tá, mas se alguém se desgovernar e bater e ir a óbito, tem que fazer ficar paraplégico, sei lá o quê. Tem que fazer uma proteção, tem que fazer como se, às vezes, tem encostado numa avenida, tem um poste, Muito são bem. circunstâncias. Não, tudo né? bem. O que diz o vereador Ramiro Rosário? Mas eu sou apelidado de arboricida. Pessoal Não, o Ramiro os Rosário... abraçadores de árvore me apelidaram de arboricida. Que atuou quando eu fui secretário de Serviços no Urbanos. governo Marquesani, foi secretário de Serviços Urbanos, e ele fez um trabalho. Porque o importante, Rosário, é o seguinte: a árvore é nociva, a vida humana, tira. Sim. A árvore vai cair, matar o desembargador, como aconteceu na retenção, tira. Não tem dúvida. A árvore está podre, tira. Ela está invadindo o leito da rua, que tu tem que desviar o carro. Então, o carro está circulando, opa, os galhos estão todos na altura do carro, do para-brisa. Tu tem que desviar, opa, sai, porque a árvore... Não, pode. aí é uma situação a diferente. árvore obscurecendo o semáforo, não aparece o semáforo porque tem um galho na frente. A árvore é vida. A gente não se pode botar o a serrote aqui, tia. A gente se orgulha de viver numa cidade arborizada, mas de maneira legal. Mas o fato é que a árvore, a partir do momento que ela está na via, enfim, ela se transforma também num equipamento urbano. Né? Então, se a árvore oferece risco ao patrimônio ou à vida, a árvore doente, a árvore podre, enfim, se a árvore gera conflito com fiação aérea, com a rede de encanamento de esgoto, de drenagem, com o passeio, com o leito viário, as raízes, eu vejo que há alternativas. A gente tira a árvore... Planta uma variedade legal. Dói falar isso, mas tira a árvore e se planta uma série de outras... Variedades? Árvores em outro local. Porque a realidade é que nós tivemos uma cidade que foi muito desorganizado o plantio de árvores. Na década de 80, teve um shopping em Porto Alegre que disse o seguinte: compre aqui não sei quanto em produto e cubra o mundo de verde. E eles davam mudas de árvores para as pessoas. O que as pessoas faziam? Plantavam árvore na frente de casa. E desordenadamente. Passou 40 anos e essas árvores hoje estão tudo levantando as calçadas, porque não são árvores próprias para Porto Alegre. São árvores que a raiz cresce na horizontal. São árvores que a gente levanta tem meio fio, problema levanta tudo. Levanta calçamento, basalto, lajes, tudo, vai levantando. Então, quando a gente nós aumentamos em 4 vezes as podas e supressões de árvores em Porto Alegre, e aí começaram a dizer arboricídio, Mais política assassina. Política assassina é manter uma árvore que vai cair em cima de uma pessoa. Do patrimônio, que é o veículo de uma pessoa. Também. Né? E outras árvores que é comum em Porto Alegre, a rede elétrica encostando nos galhos. Exato. Aí, quando dá a chuva, aquela árvore vira assim, um assassino.
assassina. Não, e porque se encosta. árvore tapando sinaleira, isso é uma coisa que me incomoda. também. Então, o que aconteceu? Placa de parque, o que aconteceu? Tem que ter agrônomos, a Secretaria SMAN, não sei que ela é a secretaria lá que cuida. Agora, Serviços Urbanos. Serviços humanos, que vai lá ver qual é a variedade. Tem que ter podas de 2 anos, 3 anos. O galho está entrando dentro do edifício, na sacada das pessoas, o dono do apartamento não pode, está roçando, arrancando o reboco, não mexe. Se mexer, ou um vizinho grita, tá? Ou o município... Se tu ligar uma serra, não. em 10 minutos a SMAN já sabe. Isso é verdade. Vizinho já está mas ligando. pimenta, né? Pimenta para lá é uma coisa, pimenta para cá é outra. Né? Mas quando foram fazer a duplicação lá eu acho que foi para as obras da Orla. Eu era secretário. Estava como secretário? Eu era, é bem, verdade. bem. Estava nas obras da Orla Eu lá. ouvi. E o pessoal se abraçava nas árvores e diziam, essas aqui são árvores centenárias. É verdade, é Mas, verdade. meu amigo, aquilo ali era área de aterro. Na década de 60 era Guaíba ainda, e o pessoal se abraçando dizendo que era árvore centenária que estava lá. eu Não sei ouvi, o quê. Ramiro. Tá louco. O problema dessa árvore específica, e aqui, independente de posição para cortar ou para ficar, é que, na verdade, ela já estava lá, né? Se alargou a via e aí se contornou ela. Esse foi o grande erro. Nós temos hoje uma calçada que é menor do que a distância ali da árvore, e aí ela fica realmente criando um obstáculo e gerando muito perigo. O Silvas tem razão nesse sentido, especialmente porque é uma via em que segue um carro. De alto tráfego. Exatamente. Alto tráfego. E aí, no momento que você está indo ré, daqui a pouco afunila por conta da árvore que está no meio da rua. E um cadeirante passa no passeio? Eu não prestei atenção Às nisso. vezes tem isso também, né? Não é só a questão da Exatamente. via. Às vezes a árvore não dá nem condições de passar um cadeirante, de passar uma pessoa com dificuldades ali. É verdade. Não, Quer dizer, quando foi alargado, que deviam ter cortado. o problema é que a Exatamente. prefeitura... E aí talvez não conseguiram por algum motivo, né, às vezes vem uma decisão judicial, alguma coisa assim para Toda- manter e... Toda a variedade de árvores, no caso, variedade, né, ela tem podas anuais, 3 em 3 anos, 5 em 5. A prefeitura não faz isso aí. Ela deixa a árvore crescer desordenadamente, está compreendendo? Não, assim, Ela não tem esse Silva, serviço de agrônomos foi lá. alterado, não foi alterado tem. até quando eu era secretário. Naquela época, somente os técnicos da SMAN, e daí não tinha estrutura, porque Porto Alegre tem 1,5 milhão de árvores. É uma árvore por pessoa. Mas aí foi feito, através do decreto do prefeito José Fortunati, de que aí, contratando um engenheiro agrônomo, um biólogo credenciado na antiga SMAN, esse podia autorizaria e se responsabilizaria Pela eliminação. poda e pelo corte. Tá certo. Bom, Ele dava agilidade. Isso existe ainda hoje? Existe, e inclusive tem uma lei que foi aprovada, se eu não me engano, em 2019, que caso a prefeitura não execute o serviço em 90 dias, o proprietário Pode fazer. Tem uma autorização para fazer. que tem ali o seu patrimônio, no caso, Risco. colocado em risco, ele pode contratar a empresa e executar. Mas mesmo assim, muitas pessoas, a maioria não tem acesso a essa informação, não sabem disso. Exatamente. E não tem também acesso. tem gente, vamos lá, né, que o pessoal já está tão desacreditado, ficou tão desacreditado em poda e supressão de árvore em Porto Alegre, que nem pede mais. Porque nunca acontece. É. Exatamente. Esperamos que não tenha outro vendaval que nem aquele, né? Isso Que aí. resolveu muitas Eu quero árvores dizer para o ali. telespectador, não tem nada contra a arborização, só que eu acho que ela tem que ser Tem que ser organizado. poda, organizada, está invadindo o leito da rua. Tem ruas em Porto Alegre que tem determinados trechos que não pode parar carro, porque a árvore está invadindo o lugar que seria de estacionar o carro. Nós iniciamos um processo de contratação, Zac, até interessante isso, que tu esteve à frente disso também, né? Porque nós temos aí biólogos e engenheiros agrônomos que fazem os laudos da prefeitura pelo poder público, que obviamente foram se aposentando ao longo dos anos e não foram sendo repostos, né? Nós fizemos o início de uma contratação, que eu acho que foi efetivada agora nesse semestre, de terceirizar também a vistoria, facilitando o trabalho do engenheiro agrônomo ou biólogo da prefeitura, que não teria, obviamente, condições de entrar no veículo e fazer a análise de 7.000 protocolos que estão pendentes ainda, né? Mas se tendo a possibilidade de tu teres um auxílio terceirizado, né, privado, e aí se tem condições ali Dá mais velocidade. dar mais velocidade. Muito bem, vamos falar do CCG. CCG Saúde, o plano de saúde que mais cresceu no Brasil em 2020, 2021. É um negócio fantástico. E tem uma ótima novidade para vocês todos aqui. Olha aqui só. Isso é CCG Saúde, Grupo CCG. Para marcar o ano do seu 30º aniversário, o CCG Saúde abre as portas do Hospital Humaniza, na rua Ramiro Barcelos, 621, em Porto Alegre.
com estrutura completa para internações, cirurgias, centro de terapia intensiva, diagnósticos por imagens, diversos centros de especialidades médicas para consultas e exames. E neste mês de julho está abrindo o pronto atendimento adulto para urgências e emergências 24 horas. Quando precisar, o Hospital Humaniza estará pronto para receber você. CCG Saúde, há 30 anos, cuidando da saúde de verdade. É um negócio maravilhoso. O hospital é encantador, é de tecnologia de ponta mundial, aqui na nossa capital de todos os gaúchos. Vamos falar agora aqui, sabe de quem? De Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. 3 lojas que tem um atendimento de primeira grandeza, estacionamento, segurança, etc. e tal. Você faz um tour pela Europa, pelo Chile, pelo Mercosul, pela Califórnia, pela nossa Serra Gaúcha, fronteira, Argentina, Uruguai, né? O Mercosul, e encontra rótulos maravilhosos. O site é vinhosdomundo.com.br, o telefone é 51 30 12 80 90 e as lojas que eu vou mostrar para vocês são estas. Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta, com todas aquelas credenciais que eu dei. Atendimento só de gente altamente qualificada. E combos, preços no assoalho, pagamentos parcelados no cartão de crédito, e se a compra for um pouquinho encorpada, Vinhos do Mundo leva até o seu endereço. Essa é a Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Aí viajamos para o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, está aí a outra loja. Todas os meus padrões, suas cores, né, que evidenciam a marca Vinhos do Mundo Importadora, tá? Então, é isso aí. Quer comprar parcelado, rótulos importantes, combos, descontos de 15%, 25%, 35%, Vinhos do Mundo Importadora, 51 30 12 80 90, o site vinhosdomundo.com.br. Adiante vamos, falando, sabe de quem? Da campanha do agasalho 2021, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite. O gaúcho tem a sua marca de ser bondoso, né? Amparar os seus conterrâneos, né? Os seus semelhantes, e você que tem tanta coisa em casa, né? No seu domicílio, no seu closet, no seu roupeiro, na sua garagem, né? Desde vestuário, cobertores, calçados, etc. e tal. Tem até eletrodoméstico lá que você não usa mais, está até tomando lugar. Vamos dar para essa gente alimentos não perecíveis, importante demais. Então, tudo que você tem, coisa boa. Lixo é lixo, coisa boa é coisa boa para doar para os nossos semelhantes que estão aí necessitando, estão tiritando de frio, né? Estão com todas as dificuldades que impõe essa estação, a estação inverno. Então faça a sua parte, abra o seu coração e dê aquilo que você não precisa mais, tá bom? Campanha do agasalho, dá uma olhada na mensagem do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, está aí então, com essa maravilha de campanha aí, fazendo que todos nós gaúchos aí, né, que estejamos nos sensibilizando com a necessidade dos nossos conterrâneos, tá bom? Vamos falar do Chihuahua aí. Chihuahua é mar na mesa, é negócio bom, tu quer mais guerra? Careca. O Careca. João Careca, é uma figura ímpar. O João Careca, sabe, foi um grande jockey, né? Em tempos idos, hoje sim, não, mas ele tem peso de jockey ainda, sim, mas sim, tem medo de cair do cavalo, aquela coisa toda. Isso é um perigo, mas foi um grande jockey. Desde o tempo da José de desde a Getúlio, ele conhece tudo. Ele tem uns amigos que também contam história dele fantástica, né? João Careca, que é titular do Chihuahua, tá bom? O mar na mesa, ou seja, a tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Onde é que fica o Chihuahua? Na Avenida Teixeira Mendes, 1216, na Chácara das Pedras, bairro Chácara das Pedras, aqui na capital dos gaúchos. Desce a Nilo no sentido do Iguatemi, Teixeira Mendes à direita, ali na Homem Company. Já um comercialzinho lá pro Jamil também, né? O Jamil gosta de uma molezinha. Um toquinho vai. Toquinho. É brincadeira. Então, olha aqui, ó.
Teleentrega do show. Oh, barbaridade. Olha aquele camarão ali, meu Deus do céu. Olha, não, sinceramente. Teleentrega 51 31 05 67 67, 31 05 67 67, tá? Muito bem. Vamos adiante. O site é chihuahua.com.br. E aí, então, Chácara das Pedras, Porto Alegre, na Avenida Teixeira Mendes, 1216. Aqui, casquinha de siri. Imbatível. A casquinha de siri é imbatível. É imbatível. Peixe à romana, moqueca de peixe, tá? A Ana botou ali umas fotinhas para nós ver ali, né? Para as lombrigas se mexerem. Bacalhau às natas, maionese de camarão. Olha só, olha ali o Záquia. Que barulho. Não, é demais, eu vou te contar. Então tá. Isso aí é chihuahua, tá, minha gente? Te liga. E é frutos do mar? Chihuahua. Isso aí é um camarão adorê, né? Que se chama, né? Empanado, adorê. É uma coisa maravilhosa. Milanesa então, esse, né? Ana, para com isso, Ana, que nós vamos ter que desligar a chave. Não se sabe se vai pro Tipaúra, pro Chihuahua, pro Barranco, ou para o Armazém do Queijo. Não é por falta de opção, né? Não é por falta de opção. Vamos adiante? Fazer uma mesa de degustação também, exatamente, um pouquinho de cada. Exatamente. Né? Agora nós vamos falar da Elevato. A Elevato, minha gente, ela é uma empresa top de linha em produtos de acabamentos para a construção civil, para quem deixar a casa, o apartamento bonitaço, o escritório, o consultório, tem que passar na Elevato. Por isso diz ali, Elevato, sua casa, nossa causa. Olha aqui, a Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção civil do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefone da matriz 51 31 03 9493 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site elevato.com.br. Olha a mensagem da Elevato. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, Roxane Ponzi, nossa comentarista histórica e também especialista em direito de trânsito. O que temos de informação importante para o nosso telespectador? Silvas, desde o dia 2 de julho, tá? Os prazos... 2 de julho, tá. Agora... Uma semana atrás. Há uma semana atrás, os prazos que estavam todos prorrogados por conta de uma resolução do CONTRAN, eles foram restabelecidos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso significa que todas aquelas situações, né, de renovação de carteira, a transferência de veículo, registro, né, de novos veículos, as defesas de autos de infração, de processo de suspensão e cassação, todas estavam paralisadas e agora então voltam a funcionar. O que é interessante, né, para quem lembra que, na verdade, essa foi a segunda paralisação, né, Silvas? Muitas carteiras de habilitação que tinham vencido lá em 2020, elas já tinham ganho um ano, né, de prazo para fins de renovação. Por exemplo, se a minha carteira tinha vencido em maio de 2020, eu tinha até maio de 2021 para fazer a renovação sem que eu fosse autuada por estar dirigindo com a carteira vencida. Mas, né, nesse meio do caminho entrou uma nova paralisação. Então, o que essa resolução, né, que na verdade foi uma deliberação, a deliberação 227, o que ela fez? Ela prorrogou um pouco mais. Então, aquelas pessoas de 2020 vão ter praticamente, né, aquelas carteiras de habilitação que venceram até outubro de 2020, vão ter até outubro de 2021, e aqueles que não conseguiram renovar de março, 22 de março até o dia 1º de julho, eles vão estar diluídos aí em julho, agosto e setembro. Ou seja, depois disso, todos aqueles que tiveram a sua CNH vencida em 2021, por exemplo, o meu caso, minha carteira de habilitação vence agora em agosto de 2021. Eu voltei até agosto de 2022 para fazer a renovação. Ou seja, não precisa sair correndo, né, para resolver esse problema, até para que não tenha a devida aglomeração.
Mas é sempre importante compreender alguns detalhes. Para fins de fiscalização, né, não vai haver autuação por estar dirigindo com a carteira suspensa, com a carteira vencida. Mas é importante destacar que algumas seguradoras estão criando alguns empecilhos para quem está com a carteira, que o documento esteja vencido. Então, é uma questão de avaliar o que vale mais a pena. Se é correr aí para buscar renovação, né? Se você for um motorista habitual, proprietário, enfim, de um veículo que seja segurado, às vezes até pode ser interessante fazer essa renovação antes do final do prazo que foi concedido. Muito bem. Eu tenho que falar aqui do Jornal do Comércio, que tem na capa aqui, notícia extremamente importante. Olha aqui, minha gente, desde 2012, naqueles governos lá do Mão Grande. Lá, aquela turma. Obras de duplicação da BR-116 avança no Estado. Sabe quem é que está fazendo? Jair Messias Bolsonaro, através do Exército. Olha aqui, ó. BR-116 avança no Estado com um novo trecho. 62% da ampliação da rodovia entre Pelotas e Guaíba estão liberados. Olha que morreu de gente aí, minha gente, lamentavelmente, né? Danos, né? Tantas colisões, lamentavelmente. Olha aqui, ó. Por exemplo, o 1º Batalhão Ferroviário de Lages, Santa Catarina, que desde 2019 mantém um efetivo de cerca de 300 militares nessa rodovia. Tá? Olha aqui, ó, trabalhando na obra em toda a sua extensão a cargo do Exército. Compreende um total de 50 quilômetros entre os municípios de Guaíba e Tapes. Esse trecho, por exemplo. Tá? Olha outro contraste aqui. Ó. As obras de duplicação da rodovia se arrastam desde o Mão Grande, desde 2012, quando tiveram início essas obras. Então, são divididos em 12 lotes. Então, olha o que está fazendo o Exército, com toda a sua competência, esse batalhão, 300 militares, a obra anda. Você pega essas privadas aí preciso mais dinheiro, me dá um reforço, e a obra não anda, e o dinheiro é consumido. Com o Exército, a obra anda e custa isso, tá bom? Então, aí tem gente que não gosta do Bolsonaro. Isso aí, só o Jornal do Comércio, que é um jornal liso, reto, conta essas histórias. A Globo Lixo não fala nisso. Não fala porque não tem interesse. Ela quer a esquerda para pagar os tributos, encher os cofres dos marinhos de dinheiro, tá compreendendo? Com mídias do governo federal, etc e tal, dos estatais. E o recreio terminou. E querem derrubar o homem. O homem vai estar aí sábado, viu, Zaque, o Ramiro? Poxa, o Messias. É? Tem a minha moto. Vem, não, vamos. Eu estou com o meu patinete pronto. Não. O Govnatski vai o Govnatski já está lá na usina do gasômetro. Ele levou um tonel de gasolina. Não, ele não desliga a moto. Está com o pisca-alerta ligado e um tonel de, parece, não sei, 60, 80 litros do lado, vai abastecendo. Ele sentado lá. As 80, 60 litros. Está com um jaquetão. Tonel de quê? Hã? Tonel de quê? De gasosa. Não, o Govnatski ele vai ser para botar aquela máquina linda dele, né? É bonito. A serviço. E ele tem o fusquinha azul celeste do Mujica. É o chamado azul calcinha, né? Eu acho que aquele ali é igual ao do Mujica. O Mujica? Ele só não mora no barraco, o Govnatski. O Mujica, o Mujica embarcou. Barraco. Não, o Mujica morava numa tenda lá, cheia, uma palhoça. Um baita de um sítio. Mas aquele é truque, né? Toda a esquerda trabalha nesse sentido, tá entendendo? Ele diz que é um barraco, daí tu vai ver. Trabalhar de sandália. Tu não vê essa moça aí que anda de iate o dia inteiro, essa da esquerda, do PCdoB, queria ser candidata? Ela vai fazer compras para os bebês quando ela está pagando neném, vai para Miami, vem com a mala cheia. Tu acha que ela vai comprar na Volunta? Não, Miami seja, legal. Qual é a graça para ele do socialista se não tem isso, né? Então é assim, esse é o PCdoB, PSOL, essa turma aí, né? Mas não dá chance, tá? Se o Lula voltar, eu vou te contar, tem que pegar os troquinhos que eu tenho, já guardar debaixo do colchão, porque parece que vão meter a mão. Tu viu que nem o Dino aguentou o PCdoB, né? Exatamente. E o PCdoB eles falavam, porque o Dino no Maranhão, porque o Dino no Maranhão, porque o Dino no Maranhão, daí o Dino, tchau para vocês. E foi pro outro lá. Olha aqui, ó.
Vem cá, o nosso amigo Sérgio Kaminski manda também um abraço para o Sérgio Kaminski é uma figura... Eu tenho que fazer uma visita. Sérgio, teria liberado um cafezinho aí com a secretária? Não, porque é difícil de passar pelo portão. Né? Não, mas esse é um queridão. Esse é um querido. Ele é querido, mas eu não sei se... Tem um sistema que é muito seguro na empresa. Ali tu vai tipo para o aeroporto, para aquela região ali, né? O Kaminski é uma grande figura. E tu sabe que é uma pessoa importante. Boleiro, hein? Boleiro, futebol de praia. Ele batia bem. É uma pessoa importante na minha formação política, inclusive, sabe? Que ele é luterano também, né? E lá no início, né, ele já tinha essa vivência política também. Concorreu uma vez a vereador. Concorreu. Sim, grande titular da Cerc Fundações. Aliás, a Cerc Fundações foi que fez as fundações do shopping Praia de Belas. Mas a Cerc fez boa parte da cidade. Fez da muita. Cidade tem muita obra. Tem muita obra. Se tu perguntar para o Sérgio foi o melhor lateral direito de várzea e praiano. Não jogava muito. Perguntar para ele quem foi o segundo melhor, ele vai te responder. Aí tu vai perguntar para ele. Então tá, vou perguntar para ele. Vamos trazer o Sérgio Kaminski aqui para a nossa bancada, gente. É um talento. O Sérgio sabe tudo. Empresário, sabe tudo, tem visão, tá compreendendo? Boleiro, mas ele parece que joga lá no Beira-Rio, né? O Sérgio. Não é gremista? Sérgio Azul. Azul? Graças a Deus. Ô, Sérgio. Mais um. Mas o Kaminski no programa é bom também, porque ele incendeia, ele é polêmico, ele tem posição firme. Vou fazer uma visita para ele. Avisa a secretária, Sérgio, que o José Silva estará ligando para a empresa. Não, já disse para liberar o portão. Não, porque eu sei... Não, eu vou desarmado. Sem problema. Não, porque uma vez eu fui lá, mas fiquei... Daí ficou tarde, eu tive que vir embora. Mas não entrei. Sérgio Kaminski é uma figura muito querida. O homem do Lindóia Tênis Clube, quarto distrito. É o homem da cidade, né? Ele é cidadão emérito de Porto Alegre. Cidadão, com toda a justiça. Vamos falar do Di Paolo, para liquidar a fatura, com cumilança, tá? Di Paolo, olha aqui, um negócio fantástico. Teve aqui na semana passada o Paulo Jeremias, o ator, né, que vai embora para Hollywood, né, Los Angeles, Califórnia. Estamos almoçando lá semana. O pessoal da prefeitura, depois de uma reunião. Ele me disse que havia convidado o Leonardo no núcleo diretivo, né? Ele me disse que chegasse na primeira fila, inclusive. Faltou galeto. Não, lá não fala, lá é um negócio espetacular. Ele já fechou contrato em Hollywood, já? Hein? Ele já fechou contrato em Hollywood? Sim, foi convidado. O filme dele já foi, já passou pelo crivo lá dos críticos. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra onde? No Di Paolo, comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeta al primo canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. É um negócio fantástico aquilo ali. E tem toda aquela vista dos voos, né, dos aviões aterrissando. A criançada, especialmente, gosta muito, né, de ir ali de dia, sábados, domingos, né, para ferve a gurizada ali, é muito bom para as famílias. Então, isso aí é Di Paolo. Vamos ver aí a mensagem eu digo o grupo Di Paolo. Olha, em São Paulo, Di Paolo está fazendo loucuras. Itapema, Santa Catarina, loucura. O interior, a nossa serra toda, né, é dotada de Di Paolo, né? Então tá, vamos ver aí, Ana, rodando. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens.
Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Maravilha, né? Esse é artista, né? É empresário e ator, né? Está sendo até procurado por uma empresa grande cinematográfica, aquela que tem o leão da Metro, sabe? Então tá. Roxane Ponzi, o que temos mais aí de trânsito? Serviço de utilidade pública, Silvas, o Detran está convocando aí em torno de uns 290 proprietários de veículos que estão com problemas em relação ao seu licenciamento. Apesar de terem pago todos os valores, né, relativos ao licenciamento do ano de 2021, o documento não foi liberado por conta de alguma discrepância aí que consta no sistema em relação ao certificado de registro. Então, a sugestão, né, e a orientação é que acessem aí o site do Detran, verifiquem se o seu veículo está devidamente licenciado, se está aparecendo isso, se não existe nenhuma pendência, né, constante, pendência administrativa que às vezes aparece, e se for o caso, busque, então, o CRVA para regularizar. Por quê? Caso essa pessoa venha a ser parada em uma eventual blitz, ela pode ter o veículo recolhido, porque mesmo que exista a possibilidade, né, hoje a gente já consegue pagar os impostos, às vezes é uma taxinha ou outra que ficou pendente e seguir adiante, né, vai receber a multa por estar com o veículo não licenciado, mas consegue não ter o veículo guinchado. Nessa situação, infelizmente, o veículo vai acabar sendo recolhido. Por quê? Por causa que essa pendência não vai poder ser resolvida ali na hora. É complicado, né, meu secretário de Mobilidade? Complicado. Agora, mudando de assunto, me permite, eu fiquei agora lendo, o nosso querido amigo, o governador Sartori, está com Covid. Está internado na Santa Casa, mas está bem, tranquilo. Mas o gringo está com 73 anos, né? Então começa... mas vai dar tudo bem, o gringo faz academia, não fuma, né? Tá bem, né? E toma muito vinho, isso aí ajuda bastante. Mas baixou... Aliás, o senhor que é MDB, o gringo está sendo cogitado aí para voltar ao Palácio, à Praça da Matriz ali. No Palácio, claro. A Praça da Matriz tem o Teatro São Pedro, tem a Assembleia, e tem a Catedral também. Ele foi... O Zé Ivo é do ramo, ele foi... Foi seminarista. Ele só não é candidato para o MDB se não quiser. Se não quiser, mas ele vai ser pressionado, viu? Mas eu acho que... Ele arrepia? Não é que arrepia. Quem já foi, é complicado isso. O cara já foi, sabe as dificuldades, as suas limitações. Ele hoje, jamais vai dizer isso, mas eu entendo que o Sartori teria muito mais inclinação de ser candidato ao Senado. Sim. Do que voltar governador do Estado. Muito bem, eu concordo contigo, Zaque, mas só tem um detalhe. Também com a quilometragem, o Sartori é um homem inteiraço. Ele está 0 quilômetros. O Sartori é um homem forte, robusto. Mas o que eu quero dizer também, viajar para Brasília, no meio daquelas feras lá, todas as semanas, ida e volta, é uma barra pesada. O Palácio é bem mais pertinho. É bem mais pertinho, mas hoje ele tem uma condição de vida, daqui a pouco, de morar um pouco mais em Brasília, senador. E eu acho que ele emprestaria pelo... Eu gosto muito dessa ideia do ex-governador ser senador da República. Eu acho que combina bem. Porque conhece bem as dificuldades do Estado. Bom, isso aí sim. Quanto a isso, não tem dúvida. Quer dizer, passar por dentro do Executivo, Ramiro... É verdade. É uma outra dimensão. Pode avaliar com muito mais correção as atividades do senador e o que o senador pode construir para o Estado. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem suas representatividades importantes e boas, mas eu acho que ganha muito quando tem um acréscimo de um ex-governador. Perfeito. Ele ouve muito a dona Maria Helena, sua esposa, e os filhos, né? Ele ouve bastante. Então, o Sartori é um homem politicamente realizado. Ele fez um belo governo, tanto que o Eduardo Leite, nosso governador, tem seguido muitas... Reconhece. Exatamente, reconhece muitas ações do governo Sartori, né? Eles tiveram aquela diferença na campanha, mas hoje o MDB e o PSDB têm uma sintonia. É que processo eleitoral é processo eleitoral. As pessoas têm que saber separar. Separar, exatamente. Passou a eleição, vamos pensar na frente para o Estado. O que está nas entrelinhas da tua notícia, e desejo boa recuperação ao ex-governador, é a necessidade da gente continuar com os cuidados em relação ao Covid. Mesmo vacinado. Provavelmente, né, o Sartori
tomou as 2 doses da vacina. Provavelmente não vai ser nada muito grave, mas para ver como essa doença ainda é perigosa e que mesmo aqueles que estão vacinados precisam, né, cuidar em relação à higienização. Tá frio, né, Silvas? E aí a pessoa lava a mão, como diz, passa o álcool gel só de manhã e depois nunca mais bota a mão na água. Sabe por que o Sartori contraiu essa Covid, que é uma Covid pequenininha, ele vai estar administrando bem. Ele não tomou 2 doses de vinho. Ah, entendi. Foi só da vacina. Nem suquinho Petri. Se tivesse tomado suquinho Petri, já estava... O Ted Boy está aqui chamando e fazendo dedinho. Não sei o que é isso aqui. Enfim, mas deve ser 1 minuto, acho eu. Bota aí o Jornal do Comércio, o jornal disparado, melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul. Sua capa, por favor, Ana. Vamos ver aí, tá aí o jornal. Esse é o Jornal da Transparência, tá? Esse fala a verdade, seus colunistas, seus editores, seus jornalistas, tá? A direção tem uma filosofia. Aqui nós tratamos com notícia de verdade, transparência. Não se prega ideologias político-partidárias e a notícia de verdade, por todos os seus anos. Parabéns à direção. Alô, Mércio Cláudio Tumeleiro, presidente do Jornal do Comércio. O Giovanni Tomeleiro também, diretor de operações. Muito bem, é um jornal maravilhoso que está ocupando cada vez mais espaço no estado gaúcho e além fronteiras também. Por toda a sua tradição, se encaminha para centenário, um hospital que se encaminha para os 90 anos, e é um jornal que fala a verdade. Essência é economia e negócios. Mas tem todas as editorias que você possa imaginar no melhor jornal do planeta. Muito bem. Deu aí então, Ted? Tá encerrado? Tá. Tá, Ramiro? Perfeito. Vamos embora? Vamos embora. Um abraço da grande Lavínia, abraço aí a quem Casa Nova, nos acompanhou. O que a Lavínia está fazendo? Já fez os pais e a mãe se mudar. Vamos embora, eu vou começar a gatinhar. Agora eu vou gatinhar. Tá, Roxane? Mais ou menos isso. Os cumprimentos pela indumentária aí. Muito obrigada. É top de linha, fecha. Top de linha, fecha. Doutor Luiz Fernando Zac também, esse paletó, quando não precisar, não é campanha da bancada. Vamos trocar com o teu. Mas a gente pode negociar isso. Meus amigos, vamos embora então. Como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, amanhã, 18 horas e 55 minutos, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.